Pastor Pascoal, né, nosso pastor titular, para aqueles que não conhecem, presidente aqui, e bênção em nossas vidas. Pastor William, agora, como fizemos durante todo o evento, né? Um dá a palavra e o outro ora. Vamos orar? Deus, obrigado por tudo que o Senhor já falou aos nossos corações, desde o início, desde essa manhã, onde ouvimos aquilo que o Senhor tinha para cada um de nós. E, Pai, que não fique somente em nossos pensamentos, em nossa mente, mas que fique gravado em nosso coração e que nós venhamos a colocar em prática a cada dia, Deus. Pedimos a bênção, a direção do Senhor para cada casamento aqui. E em especial agora, Deus, quero colocar a vida do pastor Pascoal mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor, para que ele continue a ser instrumento teu, ó Deus, para a edificação das nossas vidas, para ser o porta-voz daquilo que o Senhor ainda quer falar para nós nessa tarde. Fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Que bom. Então vamos fazer aqui um exercício antes, né? Vocês já devem estar final de dia aqui, não é? Então, deixa eu só abrir aqui esse negócio, senão depois eu fico nervoso aqui. Pronto. Agora todo mundo de pé, tá? E todo mundo estica pegando o céu lá. Levanta bem o braço aí, pega o céu, isso aí, mais um pouco, mais um pouquinho, isso. Agora inverte, tenta pegar o chão. Agora é duro, hein, rapaz? Isso, vai devagarinho, vai até onde dá. Isso. Agora a esposa vira, né? Não depende do lado, né? Vai olhar, tem umas para lá, outra para cá, né? Então, não olha para o marido, dá as costas para ele, a esposa, tá? Agora o marido faz massagem aqui atrás, assim, devagar, não aperta muito. Não aperta muito, devagar, isso. Passa agora nas costas aí, tá? Passa a mão nas costas aí. Aí faz a voltinha do omoplata, sabe a voltinha assim? Passa o dedo assim na voltinha do omoplata. É só massagem. É só massagem. Agora inverte, vamos inverter. Isso, aí, devagar, tá? Não aperta muito, tá? Desestressa um pouquinho. Faz a massagem um pouquinho nas costas, assim. Faz a voltinha do omoplata ali. Não faz cócega, tá? Isso, tá bom. Agora pode dar um beijo, Isso, que gostoso, né? A gente investir, pode sentar um pouquinho. Caiu tudo aqui. A gente investir um dia, né, para a gente refletir, fazer uma reavaliação, a gente pensar um pouquinho na vida conjugal, é sempre abençoador, tá? E o desafio é que a gente possa fazer isso mais vezes. Às vezes a gente faz isso com palestras, às vezes a gente sai só os dois, né? E dá um passeio, joga a conversa fora. Por incrível que pareça, na nossa vida, minha e da Cleusa, um dos momentos mais gostosos era fazer uma viagem de carro, né? Às vezes a gente tinha que ir para São Paulo, onde os familiares moram, e você tem que passar 5 horas, 6 horas, dependendo se às vezes pegava um trânsito na estrada, 9 horas, né? E aí não tinha o que fazer, porque rádio não pega, nada pega, você tem que conversar, né? E tem que bater papo, e a gente joga a conversa fora, e ia acertando uma série de coisas que às vezes na corrida da vida a gente não tem condição de fazer, porque às vezes a vida é tão corrida, é tão intensa, que a gente não tem condição de abrir o coração, de falar dos sonhos, de fazer planejamentos, né? E esse era um tempo tão gostoso. Então, de vez em quando, né, a gente fazer uma pausa técnica, não é? E ter um tempo para os dois é tremendamente construtivo na nossa vida. Eu quero nessa tarde, né, falar um pouquinho sobre a espiritualidade na vida da gente. Eu vou tirar esse paletó. Eu vim de paletó porque eu tenho um casamento para fazer daqui a pouquinho, né? Então eu tive que colocar roupa de casamento.
mas está quente aqui em cima, né? E eu queria falar um pouquinho sobre a espiritualidade no casamento, né? A necessidade que a gente tem de crescer em unidade em 3 dimensões diferentes. Deus nos fez corpo, alma e espírito. Há coisas na vida conjugal que são do corpo, e a gente vai viver a sexualidade, o carinho, o toque, o afeto, o cuidado. Há coisas na vida emocional, na vida do casal, que são do coração, da alma, coisas que a gente tem que aprender a lidar. Então, aquilo que foi dito aqui, muito do que foi dito aqui durante esse dia tem a ver com a alma, tem a ver com os sentimentos, com a vontade, com a maneira da gente construir afetivamente a vida conjugal. Mas há um elemento na vida conjugal que às vezes fica esquecido. Para que a gente possa ter unidade como um ser humano, nós precisamos de 3 elementos: corpo, alma e espírito. E a vida conjugal, ela também envolve a dimensão espiritual, onde a gente vai aprender a viver um tipo de relacionamento em maior profundidade. A gente vai aprofundando. É interessante que as coisas do Espírito, apesar de serem colocadas assim como algo, como uma faceta da vida, elas são tão profundas na nossa natureza que algumas pessoas têm dificuldade de se relacionar nesse nível. Por exemplo, eu conheço muita gente que não consegue fazer oração em voz alta. Tem gente aqui que não consegue fazer oração em voz alta? Aqui tem algumas pessoas, não é? Por quê? Porque a gente está revelando as profundezas da nossa natureza. E se a gente não consegue descer a esse nível de intimidade, a gente tem dificuldades. É interessante isso, não é? Porque, puxa vida, o que é oração? Eu vou falar com Deus, não é? Do meu jeito, da minha maneira, mas de repente tem uma pessoa do lado, não é? E a coisa fica complicada. É interessante que quando nós casamos, eu não tinha um escritório para estudar, e eu estudava na sala. E nossa casa naquela época era uma casa no fundo do quintal de uma outra casa, tinha uma entrada independente, mas ela era um quarto, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Era só isso que tinha naquela casa. E eu tinha que estudar na sala, tinha uma mesa na sala, então eu colocava os meus livros, colocava ali eu fazia meu tempo de oração. Mas coitada da Cleusa, porque se ela passasse do quarto para a cozinha, da cozinha para o quarto, ou fosse para o banheiro, tinha que passar pela sala. Eu parava tudo e ficava olhando feio, porque ela estava invadindo a minha intimidade. E aí a gente vai aprendendo que na relação da gente de vida conjugal, a gente tem que aprofundar sempre, sempre, sempre o nosso relacionamento em todos os níveis da nossa existência, para que esse relacionamento seja de uma só carne, um só espírito, uma só alma, que é esse o propósito de Deus na nossa vida. Mas há algumas coisas que atrapalham esta relação, esse aprofundar da alma. Há algumas coisas que acontecem dentro do contexto da vida conjugal que são verdadeiras batalhas espirituais, e nós as entendemos simplesmente como coisas da nossa humanidade. Jesus vai explicar um pouquinho sobre isso, e nós vamos encontrar um texto da palavra de Deus onde Jesus ilustra isso com uma parábola. Ele diz assim em Lucas capítulo 11, versículo 20. Se você trouxe Bíblia, você vai abrir em Lucas capítulo 11, versículo 20. Eu não tenho os PowerPoints, não é? Estou menos avançado que esse povo todo que veio muito bem preparado. Então você abra aí a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, versículo 20. E a palavra do Senhor vai dizer assim, Lucas 11, versículo 20. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa em segurança,
em segurança estão os seus bens, mas sobrevindo outro, mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que eles, e entrando habitam ali, e o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro. Jesus está usando uma metáfora, e a razão por que ele está usando essa metáfora é a seguinte: algumas pessoas viram um milagre extraordinário de Jesus, e vendo aquele milagre extraordinário, que era a expulsão de um demônio, porque aquela vida estava sendo atormentada por Satanás, algumas pessoas, não conseguindo explicar o que estava acontecendo, disseram: olha, esse homem está fazendo essas coisas, mas não é pelo poder de Deus que ele está fazendo, é Beelzebul, príncipe dos demônios, que está possuindo Jesus, e ele está fazendo estas coisas. E aí Jesus então conta uma ilustração para dizer: olha, não é bem assim que acontece, né? E eu quero explicar como acontecem essas coisas no reino, nos domínios da vida. E ele conta a ilustração de uma casa, e ele começa a dizer: olha, tem gente, tem casas, tá? Que tem um opressor dentro da casa, tem um tirano dentro da casa. E esse tirano, ele controla as coisas, ele faz com que a gente não entenda muito bem, a gente não processe muito bem, e aí foge ao alcance da alma, dos sentimentos, da vontade e das coisas. E aí a gente toma atitudes, às vezes, que vão além até do que é cabível do ponto de vista humano de se entender. Há coisas que acontecem dentro das casas, que são fora do normal. Por exemplo, tá? Isso estou falando como pastor aqui, que já tem atendido muitas situações. É inconcebível, tá? Na minha cabeça, como pai, como avô, não é? Você pensar que um pai, um avô, um tio, possa abusar de uma criança de 4, 5, 6, 7, 10 anos, 12 anos, dentro da sua casa. Foge à normalidade. Isso é coisa que não dá para entender. Consegue conceber isso na sua cabeça? E não é só um homem fazendo isso, há mulheres que fazem a mesma coisa, e você diz: não, espera aí, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Como é que pode um pai, um avô, um tio, alguém do sangue fazer uma coisa dessa? E às vezes a gente não percebe que algumas das batalhas que estão acontecendo na nossa casa fogem à normalidade, vão além das questões de temperamento, vão além das questões que envolvem as coisas normais da vida. Mas às vezes a gente imagina que isso só está acontecendo na casa do outro. E a gente não percebe que às vezes determinados pensamentos, determinadas atitudes que começam a se tornar corriqueiras dentro da nossa casa, são expressões da ação de Satanás, e uma verdadeira batalha espiritual está acontecendo dentro da nossa casa. Isso é fácil da gente entender, porque Jesus vai falar disso de uma outra maneira. Jesus vai falar, por exemplo, quando Pedro vem com uma ideia, e essa ideia não era uma ideia ruim, ela parecia até uma ideia boa, não é? E aí Pedro diz para Jesus: Jesus, olha, o senhor está falando muito de morte, o senhor está falando muito de coisas tristes, o senhor está perdendo a audiência. Olha, o povo está indo embora, o nosso ministério está enfraquecendo. Se o senhor continuar assim, vai ser ruim para o nosso negócio, o ministério está mal. O senhor tem que fazer mais multiplicação de pão,
Olha, se o senhor começar a multiplicar pão, vai ser sensacional. Se o senhor começar a fazer uns milagres daqueles, como o senhor fez ali e acolá, olha, vai bombar. E aí Jesus olha para Pedro e diz o quê? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. Algumas batalhas espirituais entram na vida da gente, porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aí, algumas vezes, o inconcebível acontece, mas outras vezes, pensamentos, planos, atitudes, que fazem parte, quem sabe, do bom senso e da mentalidade humana, entram para dentro do relacionamento e de repente começam a tiranizar a relação. E aí a alma vai sendo machucada, a vida vai sendo machucada, a sexualidade vai sendo machucada, porque está tudo misturado. Não tem como separar essas três partes da vida. E a palavra de Deus está dizendo que quando um tirano está dentro de casa, quando você tem forças que estão atuando há muito tempo dentro dessa casa, e essa casa está machucada, e as coisas estão acontecendo dentro do dia a dia, ainda que sejam pensamentos como foram os pensamentos lançados na mente de Pedro, ou atitudes inconcebíveis como essas que eu falei agora há pouco, tem que haver uma intervenção poderosa de Deus dentro dessa casa. Famílias tiranizadas pelo inimigo, elas vão ter sempre dentro delas um espírito de guerra. Espírito de guerra é um negócio interessante, a gente não sabe porquê, mas de repente, não é? Uma palavrinha, um gesto, um sorriso ou não sorriso é suficiente para virar uma bagunça dentro de casa. Você já viu isso acontecer? E a gente diz, mas passa o tempo um pouquinho e diz assim, por que virou essa bagunça que está aí? Porque o inimigo, ele é astuto, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele lança sementes de guerra, porque a Bíblia diz que esse tirano dorme de armadura, ele está pronto para a batalha, ele é um incentivador da guerra. E é uma área espiritual do nosso relacionamento, e a gente às vezes não entende como espiritual, a gente só trata humanamente. Eu creio que a gente tem que trabalhar tudo isso que a gente aprendeu durante esse dia, que tem a ver com a alma, tem a ver com a vida, tem a ver com o corpo, mas eu não posso esquecer que nós somos espírito também, e que muitas das batalhas espirituais que eu vivo e que você vive, tem a sua natureza na intervenção de Satanás, que vai lá para matar, roubar e destruir e bagunçar a nossa casa. E então ele coloca dentro da gente esse espírito de guerra, ele coloca dentro da gente um espírito de desamor. É incrível isso, não é? Porque às vezes a gente está tudo bem, esse espírito de guerra vai crescendo no contexto da família, e de repente parece que tem alguém que só de entrar em casa, gente da gente, tá? Já sobe. E aí a gente tem dificuldades até de olhar para essa pessoa. Tem casais que são capazes de dormir na mesma cama, de comer na mesma mesa e ficar 15 dias, 20 dias, 30 dias sem conversar. Eu não estou mentindo. Estou mentindo? Você já viu coisa assim acontecer? Queridos, isso não é normal. Claro que tem coisas da alma, está machucado, está doído, tá? Mas como é que eu consigo dormir na mesma cama, usar o mesmo banheiro,
comer na mesma casa, educar os filhos, tratar dos negócios da casa sem conversar. A gente só fala o que é necessário, né? Ó, falta pão, precisa comprar isso, ó, tem o dinheiro lá, mas a gente está emburrado. Não é só espírito de guerra, mas é um espírito de desamor. Sabe como é que funciona o espírito de desamor? Ele funciona quando eu quero que o outro sofra. Você me fez sofrer, agora desgraçado ou desgraçada tem que sofrer. Vai pagar. Agora o espírito de amor é aquilo que a gente tem com os nossos filhos. Eu posso ficar bravo com ele, posso discutir com ele, ele pode até ficar de castigo, mas não vai ficar 15 ou 30 dias de castigo, sem eu conversar com ele. E isso não implica em dizer que eu amo ou não amo o meu filho. Você consegue entender a diferença? Queridos, isso não é normal. A palavra de Deus está dizendo que quando o tirano entra na casa, e ele começa a ter acesso à nossa vida, ele tem que ser destituído dessa casa. E só tem uma pessoa que pode destituir, é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que tem que entrar alguém mais forte, mais valente, mais poderoso do que esse tirano que está dentro da casa, para arrancar dele a armadura e tirá-lo daquele lugar. E se ele não for derrotado dentro da nossa casa, eu posso viver uma vida cristã, eu posso viver uma vida espiritual individualmente. Tem muita gente vivendo vida cristã e espiritual individualmente, mas a sua casa está sendo tiranizada. E não é isso que Deus quer. Deus tem coisas melhores. Às vezes o inimigo coloca dentro da nossa casa um espírito de angústia. Esse é um negócio muito estranho, né? Existe depressão, existe tudo, existe doença, existe tudo, mas existe também espírito de angústia. O espírito de angústia, ele trabalha assim, né? Eu estou muito bem, mas quando eu piso na minha casa, está entendendo o que eu estou falando? Isso não é normal. Porque aquele lugar deve ser o melhor lugar da face da terra. Ali estão as pessoas mais importantes da tua história. Por que esse espírito de angústia está lá? Porque a gente está sendo toda vez que a gente entra dentro dessa casa, o inimigo vai lá e faz a gente lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar, e lembrar todas as dores do nosso coração e interpretar tudo o que está acontecendo naquela casa à luz das dores do nosso coração. Eu não estou dizendo que você não tenha dores, que a casa seja perfeita. Primeiro, não existe casa perfeita. Você está na terra, meu querido. Eu me lembro de um pastor antigo, pastor Irlande, que era pastor da primeira igreja batista de São Paulo, e ele era nosso professor no seminário, e na época eu estava no seminário, e ele contando de um aconselhamento que ele deu lá na igreja. E aí então ele disse que chegou uma senhora e falou assim: pastor, eu vim aqui falar sobre a sua igreja. Esta igreja que o senhor pastoreia, ela era membro da igreja. Essa igreja tem esse defeito, tem aquele defeito, tem aquele defeito. O senhor tem esse defeito, tem aquele outro defeito. Fulano tem outro defeito. Aí ficou quietinho ouvindo cerca de 1 hora. Quando terminou, ela disse: o senhor não vai falar nada? Eu disse: eu vou orar pela senhora. Ela é uma mulher brava. Eu vou orar e vou fazer um pedido muito especial a Deus. Que Deus lhe dê a igreja que a senhora está procurando. Levantou, botou a mão na cabeça dela: Senhor, leva para a glória essa tua filha. Porque a igreja que ela está querendo só tem aí no céu. Leva logo, Senhor, leva. Porque ela está tão triste aqui na terra. Sabe, queridos, às vezes a gente não entende que a gente está no mundo, e no mundo a gente tem aflições, tem problemas, a casa da gente tem defeitos, os filhos da gente tem defeito, o marido tem defeito, a mulher tem defeito. Você casou com um cara bonito, ele ficou gordo e careca, não é? Horrível. Não, hoje já estava careca antes, né? Você casou com uma mulher, não é maravilhosa, não, tem que passar ferro, as rugas, não é?
É verdade, não só da mulher, do homem também, não é? É verdade, as coisas vão acontecendo, o tempo vai passando, olha na fotografia. Mas esse é o melhor lugar na face da terra que Deus preparou para você. Agora, quando o tirano está lá dentro, ele só está mostrando as coisas ruins que tem. E a gente não é capaz de enxergar na nossa história quantas coisas boas estão lá. E sabe por que o tirano faz isso? Porque tem uma regra de Deus, que está na palavra de Deus. E essa regra foi Jesus que ensinou. Ele disse assim: se os seus olhos forem bons, quão grande luz há na sua alma. Mas se os seus olhos forem maus, quão grandes trevas há no seu coração. Está entendendo? Se você entra em casa, bota o pé lá, e o espírito de angústia vem, o tirano está falando no teu ouvido todas as coisas erradas que já aconteceram, e você não é capaz de enxergar as coisas boas que Deus já fez naquele lugar, as vitórias que você já teve, os milagres que Deus já fez, os socorros, os filhos, tanta coisa boa que Deus fez. Então, aquele vai ser o pior lugar. Por isso o espírito de angústia está lá. Mas só que a gente tem que vencer esse tirano. A palavra de Deus vai falar para a gente que a casa da gente pode ser tiranizada de muitas maneiras. A gente pode ser tiranizado pelo sexo, no sentido de ser depravado dentro da nossa vida e querer coisas que afrontam e machucam um ao outro. Pode ser tiranizado pelo amor ao dinheiro, e aí a gente fica de alguma maneira controlando a vida das pessoas com o dinheiro. Pode ser tiranizado pela mentira, pode ser tiranizado pela objetivação das pessoas. As pessoas viram objeto e não pessoas. Não importa qual seja o estilo da tirania, só tem um jeito desse espírito de tirania sair fora. É quando alguém mais poderoso do que o tirano que está fazendo essas coisas dentro da casa, entra nessa casa, arranca a armadura do tirano e dá liberdade pelo poder do Espírito nessa casa. E queridos, essa é uma obra a ser feita a dois. Porque 50% dessa casa é do homem, 50% dessa casa é da mulher, e a batalha é dos dois. Isso não é tarefa da mulher ou é tarefa do homem, isso é tarefa dos dois. As batalhas espirituais precisam ser vencidas no poder do Espírito Santo. E aí a gente vai ter que aprender uma lição tremenda. A gente tem que aprender a consagrar a nossa casa a Jesus. A gente primeiro aprende a consagrar a nossa vida a Jesus. E isso é uma coisa individual. Cada um tem que consagrar a sua vida a Jesus, tem que dedicar, colocar a vida na mão do Senhor. Mas nós temos que aprender como casal a dedicar o nosso casamento, a nossa vida conjugal ao Senhor. Dedicar as coisas que estão lá. De vez em quando eu sou meio louco, eu faço isso na minha casa. De vez em quando vem assim esses ataques do inimigo, eu gosto de levantar minha mão para o céu e falar em voz alta: Senhor Jesus, eu quero declarar que essa casa pertence ao Senhor, que Tu és o Senhor da minha vida, o Senhor é o Senhor dos meus filhos, o Senhor é o Senhor da minha esposa, Tu és o Senhor dos móveis que estão aqui, do dinheiro que está no banco, Tu és o Senhor. E aqui não tem lugar para mais ninguém a não ser o Senhor Jesus Cristo. Sabe? E aí a gente está junto, e a família está junta, e a gente vai aprendendo a colocar o tirano em retirada, em fuga, porque quando o Senhor entra, Ele não pode, não tem como. A gente tem que aprender a lutar as batalhas mais complicadas da vida, juntos, na presença do Senhor. Às vezes você está vivendo uma batalha tremenda na tua vida, seja lá com uma questão
externa, um problema, uma luta que está tiranizando você, então dobra o teu joelho junto com o teu marido, com a tua esposa, coloca aquilo diante do Senhor. Eu não sei orar direito, mas eu vou lutar essa batalha, porque disso depende a vitória. É interessante isso, porque quando Naamã recebeu a ordem do profeta, não é? Para que ele se lançasse no Rio Jordão 7 vezes e que ele seria curado, o profeta falou para ele isso, mandou o recado, nem falou com ele, mandou o seu empregado mandar o recado, e ele ficou irado e disse: eu não vou me lançar nesse Rio Jordão coisa nenhuma. Esse homem não teve nem a paciência, nem o bom senso de vir falar com o general aqui fora. Está pensando que eu sou o quê? Que negócio é esse? E de repente então um dos seus oficiais disse assim: general, se o profeta tivesse lhe pedido uma coisa muito difícil, com o seu espírito de coragem, o senhor já teria feito, mas ele só pediu para o senhor mergulhar 7 vezes nesse rio. E tem muitos homens aqui, tem muitas mulheres, que se Deus pedisse uma coisa muito difícil, para salvar a vida do seu filho, para virar a situação econômica da sua casa, para consertar algo que está quebrado na sua família, com certeza iam sair, subir montanha, ver um montanhista, ia fazer rapel, ia fazer não sei o quê. Mas sabe o que o Senhor está pedindo? Que você dobre o seu joelho junto com a sua esposa e comece a clamar a Deus junto, e pedir para Jesus ser o Senhor da tua casa. E sabe, é tão simples, mas às vezes o inimigo coloca uma grande barreira, e a gente não é capaz de perceber que ali está a resposta de Deus. Sabe por quê? Porque a gente se submete ao Todo-Poderoso. Segunda coisa que eu quero colocar para você, é que algumas casas, elas não estão vivendo a tirania. E é interessante isso, porque Jesus fala disso, né? Jesus fala que algumas casas estão limpinhas, estão bonitinhas, estão varridas, estão adornadas, estão decoradas, estão tudo arrumadinho, né? Mas elas estão vazias. E é interessante que Jesus falou que quando o tirano sai, quando eu expulso Satanás, não é? A casa fica limpinha, varrida e adornada, mas se ela continuar assim, sem o Senhor habitando nessa casa, o tirano volta com mais 7. Então, às vezes, na nossa vida, a gente está vivendo um tempo de calmaria. Aleluia! Olha, não é legal quando passa aqueles tempos? Não é assim mesmo na vida da gente? Tem uns perigos, assim, tem gente que fala assim para mim: pastor, eu não quero nem falar que está tudo bem, porque senão pode vir alguma coisa ruim. Você já ouviu gente falando assim? Tem aqueles tempos de calmaria, mas se nesse tempo de calmaria, a gente só está cuidando de adorno, de estética, de arrumação, então a casa ela está bonitinha, está com a cortina, está com os móveis, está tudo arrumadinho, mas não tem um Senhor. Os filhos estão indo para Disney, e agora o dólar aumentou, não dá, mas tudo bem, estão indo para Disney, que maravilha, mas não tem um Senhor. É um convite para 7 tiranos, não é um só entrar dentro da casa. E é interessante como isso é tão fácil de acontecer na nossa vida, porque a gente entra na calmaria e a gente continua vivendo a vidinha da gente, está maravilhoso, e não tem lugar para Jesus ser o Senhor. Tem lugar para Jesus no meu coração, mas Ele não é o Senhor. E aí a minha preocupação é construir aquilo que eu acho que é importante. Eu me lembro que eu sou meio desorganizado, eu tenho que confessar meu pecado, né? Mas eu sou aquele tipo de desorganizado, especialmente no meu escritório, que as coisas estão ali e eu sei exatamente onde está, no meio da minha bagunça, as coisas, né? E eu tenho muitos livros, tá? Milhares de livros.
Alguns deles ficam em casa, e eles estão organizados como se fosse uma biblioteca, porque senão eu não acho os livros, tá? Então eles estão organizados por assunto. E eu me lembro de um dia que eu cheguei em casa, a moça que ajudava a minha esposa e a minha esposa estavam felizes e disseram assim: arrumamos o seu escritório. E eu olhei assim e falei: aleluia. E eu entro, realmente estava bonito, tudo arrumadinho assim, mas quando eu olho para a minha biblioteca, me deu um negócio ruim. Porque as duas arrumaram os livros pelo tamanho e pelas cores. Aí eu olhava assim: onde está o livro que fala do Evangelho de Mateus? Sei lá, esse está aqui, aquele está lá, aquele outro está lá. Meu Deus, eu tinha vontade de chorar. Sabe, na vida da gente é assim, às vezes a gente está arrumando a vida da gente em cima da estética, daquilo que a gente acha bonito, daquilo que a gente acha valioso, daquilo que a gente acha que tem uma repercussão positiva, e Deus está olhando assim: você está colocando fora de ordem as coisas que têm prioridade. Por isso, uma casa que está limpa, varrida e até arrumadinha, adornada, mas vazia, é um convite para o tirano. Porque aí de repente os filhos vão começar a se envolver com coisas que você não gostaria que acontecesse. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu sei que a gente tem várias idades aqui de casais, e casais que têm filhos pequenos e casais que têm filhos grandes. Mas eu vou falar agora para casais que têm filhos pequenos, filhos na pré-adolescência, começando a adolescência. Se a turma dos seus filhos for a turma da escola, você vai perdê-los e vai ter dor de cabeça no futuro. Mas a escola é excelente. Mas os valores que estão lá não são os valores que você está tentando ensinar para os seus filhos. E eles passam mais tempo lá do que às vezes passam dentro de casa. A turma dos seus filhos precisa estar dentro da casa de Deus. Você tem que trazer os seus filhos para as programações que são feitas para eles. É sacrificial. Mas olha só como é o senso de estética. Eu conheço gente que diz assim: pastor, os adolescentes se reúnem na sexta-feira, é tão difícil para mim na sexta. Aí eu pergunto assim: seu filho faz natação? Faz. Que hora que ele faz? Ele faz às 6:30 da manhã. E quem leva? Não, sou eu que levo. O seu filho joga futebol? Joga. Que dia da semana? Tal hora. Quem é que leva? Sou eu que levo. Ou a mãe leva. Você percebeu como o senso de estética sobrepõe-se ao senso de valor? Eu tenho tempo para fazer tudo isso, porque eu acho que isso é importante. Agora, a fé, será que é tão importante assim? Aí eu vou construindo uma casa limpa, varrida e adornada, mas toda vez que essa casa estiver limpa, varrida e adornada, sem um Senhor, 7 tiranos vão entrar. É isso que Jesus falou. Agora, não é só a igreja, não, tá? Mas são valores. Valores espirituais, valores morais, valores que a gente tem que trabalhar, porque são maneiras de a gente desarmar o tirano. E se a gente não aprender a fazer isso, querido, vai entrar o tirano e vai destruir a casa. Se não destruir, vai fazer um estrago bem arrumado, bem complicado. E sabe, queridos, quando a gente está vivendo essas situações, a gente fica pensando: puxa vida, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Queridos, se você não faz hoje, você não vai fazer amanhã também, porque está precisando que a sua casa seja rendida ao Senhor. Não é apenas uma expressão de fé, é uma rendição incondicional. Eu quero aprender a viver esses valores na Tua presença, Senhor. Essa sensação de ordem ilude, mas não preenche as necessidades de se encher.
E aí a gente se sente vazio. E toda vez que alguém se sente vazio, a gente começa a tentar procurar algo que sacie a nossa fome. E a nossa fome interior é insaciável. Só a graça de Deus sacia. É assim que funciona, tá? Se você acha que é a grana que vai te fazer feliz, você vai ganhar o teu primeiro milhão, o teu segundo milhão, o teu terceiro milhão, e será insaciável. Porque só Jesus preenche o coração da gente. Se você acha que o sexo é o que vai fazer você feliz, você vai começar com a sua esposa, com o seu marido, depois você vai querer apimentar a relação com isso, com aquilo outro, daqui a pouco você já está com um casal trocado, daqui a pouco você tem não sei quantas amantes, e é insaciável. Você está entendendo o que eu estou falando? Se você acha que é o status que vai fazer você feliz, então você vai querer crescer, então você vai ter que frequentar o clube tal, usar a roupa tal, é insaciável. A única coisa que sacia essa sensação de vazio é a graça de Deus dentro da nossa vida e dentro da nossa casa. É tão lindo quando eu escuto a história de algumas pessoas que eu vejo como influentes assim na graça de Deus na vida aí da nossa nação, mundo evangélico. A gente vai ouvir de muitos deles como os seus pais ensinaram as coisas simples da vida. Então, se você é uma pessoa habilidosa com as mãos, e tem gente, a gente já viu até a declaração de amor aqui, né? Do moço que é habilidoso com as mãos. Olha, vai para uma obra missionária que você tem que construir uma casa para alguém pobre, mas não vai sozinho, leva o teu filho, leva a tua filha. De repente eles nunca mais vão esquecer da casa que eles construíram junto com o papai. Está entendendo? Porque aquele trabalho não é mais o hobby do papai, é a missão de Deus. Tem alguma coisa bonita que você sabe fazer, faz junto com seus filhos, faz junto com a sua esposa, mas faz como missão para Deus, sabe? Aquilo muda de figura, a gente cresce juntos, e a casa que antes estava só bonitinha, adornada, limpinha, ela passa a ser cheia de graça. E olha, quando os seus filhos começarem a ficar apaixonados por Jesus, tenham coragem de deixar que Deus guie a vida deles. Porque tem muito pai que ora para o filho ficar apaixonado por Jesus, mas quando o filho fica apaixonado, ele fica desesperado. Deus é fiel, Ele vai falar o coração, vai mostrar a sua glória, vai dar o caminho, vai ensinar o projeto, e você vai ver coisas lindas de Deus acontecendo na vida dos seus queridos. Por isso, não somente pessoas, mas casas precisam se converter. Está entendendo o que eu estou falando? A nossa casa tem que pertencer ao Senhor. E eu acho bonito então aquilo que Josué vai falar, e você conhece esse versículo, e diz assim: escolhei hoje a quem haveis de servir, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aqui esse texto é uma coisa tremenda, porque apesar de ele estar falando de idolatria, ele está falando de dois contextos. Ele está falando da herança, os deuses que você herdou. Depois ele está falando do contexto social, os deuses onde você habita, estão tentando te influenciar, ou se você vai colocar o Senhor como Senhor da sua vida. Se a gente tirar a expressão de Deus e de idolatria, você vai entender de uma maneira muito contextualizada quem você vai servir, tá?
as heranças culturais que você recebeu na tua vida, e você simplesmente vai reproduzir o que você recebeu, e essa é uma grande tentação que todos nós temos. O primeiro formato da gente construir uma família é copiando o modelo que a gente aprendeu com os nossos pais. Mas se você perguntar para qualquer casal se quer ter o mesmo tipo de família que tinha na casa dele, ele vai dizer, não. Eu tenho muita coisa boa, mas eu queria mudar isso, aquilo outro, porque aquilo não era tão bom. Isso é natural, todo mundo tem. Só que se eu não fizer nada, eu só vou copiar a herança. Está entendendo? Aí ele está dizendo, ó, veja quem você vai seguir, como família, como casa. Olha, tem um jeitão de viver das pessoas que estão à sua volta. E eles estão dizendo que isso é importante, aquilo é importante, aquilo outro é importante, aquilo outro é importante. Vocês vão seguir esse modelo? Vai dar o que você está vendo na nossa sociedade. Você quer uma família igual à sociedade brasileira? Por quê? O que é a sociedade brasileira? A soma das famílias. Aí Josué diz assim, eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero terminar essa parte lembrando de um outro texto. Jesus viaja com os discípulos para o outro lado do mar da Galileia, do lago de Genezaré, e ele vai lá e encontra um endemoniado gadareno. E quando ele encontra o endemoniado gadareno, ele repreende os demônios. Lembra que eu falei do tirano? Não é? Ele mandou embora os demônios. Os demônios entraram nos porcos, diz a Bíblia, os porcos se lançaram sobre um precipício, porque Satanás só veio para matar, roubar e destruir. E aí a população teve um prejuízo, 2.000 porcos se mataram, porcos suicidas. É verdade, tá? Se mataram. E aí eles disseram, ó Senhor, vai embora daqui, porque se o Senhor continuar aqui, todo mundo vai quebrar, tá? E aí Jesus entra no barquinho para ir embora, porque não tinha lugar para Jesus em Gadara. Eles gostavam mais dos porcos do que o poder libertador do Senhor. E tem gente que gosta mais de porco do que o poder libertador do Senhor. Tem os palmeirenses que são assim também, né? Tá? Bom, gente, aí chega o ex-endemoniado. E esse para mim é uma das coisas mais bonitas da Bíblia. E o ex-endemoniado chega para Jesus assim, Jesus, posso entrar no barquinho? O que esse homem estava dizendo? Não sobrou mais nada para mim. Minha vida está destruída. Eu fiquei tantos anos perambulando pelos caminhos, morando nos cemitérios, quebrando as correntes. Não tem lugar para mim nessa terra. Posso entrar no barquinho? E eu acho tremendo, tremendo, tremendo. Porque a sensação natural minha e sua é dizer, entra moço no barquinho. Mas olha só o que Jesus diz. Não. Não. Volta para a tua casa. E volta para os teus. E conta tudo quanto Deus te fez. E aqui para mim tem uma das lições mais profundas. Toda vez que eu leio esse texto, isso me emociona. Porque eu me lembro de algumas cenas da minha infância. Então esse texto tem muito a ver com a minha história. Mamãe tem uma doença psiquiátrica. Hoje ela está muito bem, louvado seja o Senhor. Está em casa, mas é maravilhosa. Mas a mamãe, no tempo que eu era adolescente, ela tinha uma doença psiquiátrica bastante séria. E não poucas vezes isso aconteceu. De eu chegar da escola, estudava à noite e trabalhava de dia, e chegava da escola e de repente a casa estava toda aberta, não é?
a porta da frente da casa que dava para a rua aberta, as luzes acesas, os meus irmãos desesperados, e eu dizia: o que aconteceu? Ele disse assim: mamãe saiu. Como assim mamãe saiu? A gente não sabe para onde ela foi e nem sabe onde ela está, o que está acontecendo com ela. E aí nós, os 3 maiores, o meu irmão menor era bem pequenininho, cada um pegava a sua bicicleta, não é? E começávamos a rodar as ruas do nosso bairro procurando a mamãe. E o medo que a gente tinha era que a mamãe se perdesse, não soubesse voltar para casa e virasse um dos andarilhos pela rua. Então, quando eu leio esse texto, eu vejo o grande amor do Senhor Jesus por aquele homem e por aquela casa. Ele disse: não, moço, não entra nesse barquinho aqui não. Eu vou continuar sendo o Senhor da tua vida, onde você estiver. Mas primeiro, volta para a tua casa. Volta para os teus e conta tudo quanto Deus te fez. E aí tem uma coisa tremenda. A gente, para poder enfrentar os tiranos, a gente, para poder colocar um senhor dentro da casa, a gente, para poder dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha família, a gente vai ter que voltar para os nossos queridos, enfrentar as coisas que marcaram a nossa história e contar o que Deus está fazendo para transformar a nossa vida. E quando isso começa a acontecer, aqueles caquinhos quebrados que estavam ao nosso redor, nossa história começa a ser transformada numa obra de arte na mão de Deus. Mas a gente tem que ter coragem de pegar a graça que Deus está colocando no nosso coração para procurar as pessoas que a gente ama e fazer acertos e abençoá-los, olhar no olho e fazer acertos. Anos atrás, um senhor cujo pseudônimo dele era Roy Harrison, que escreveu alguns livros, inclusive traduzidos para o português, ele falou num congresso de pastores, tinha mais ou menos 700 pastores do Brasil inteiro, e nesse congresso de pastores ele deu testemunho de uma das batalhas que ele enfrentou na vida dele. Ele era pastor numa cidade do interior da Inglaterra, e o seu filho se afastou do Evangelho e começou a fazer coisas que eram escandalosas. Ele teve que ser disciplinado, saiu da igreja, saiu de casa, e a relação entre pai e filho era muito doída, muito complicada. E ele sempre orava pelo seu filho, pedia que Deus transformasse o seu filho. E um dia, quando ele estava orando assim, o Espírito Santo falou: eu vou transformar o seu filho se você deixar eu transformar o seu coração. E aí Deus começou a ministrar no coração daquele pai coisas que ele nunca tinha percebido. E aí ele decidiu pegar o telefone para falar com o filho. E ligou para o filho e disse: filho, não desligue o telefone, eu preciso falar com você. Eu estou ligando para pedir perdão para você, porque durante toda a minha vida eu fui muito mais pastor do que pai. Eu sempre estava muito mais ocupado com as coisas do reino de Deus do que cuidando do seu coração e da sua vida. Eu pastoreava muito mais as famílias do lado de fora da minha casa do que a minha própria família. E de repente, o telefone bateu. Ele desligou na cara do velhinho. Ele já era bem velhinho. E aquele velhinho chorava, dizia: Senhor, meu filho bateu o telefone na minha cara. E agora? Passaram-se alguns dias, o filho ligou de volta para ele: papai, o senhor pode me encontrar no café tal, eu quero conversar com o senhor. Eu falei: tá bom, filho. Foi lá, alegre, feliz. Aí o filho e ele começaram a tomar um café,
E o filho disse assim: papai, queria pedir perdão porque eu desliguei o telefone na sua cara. Mas sabe por que eu desliguei o telefone? Porque enquanto o senhor estava falando, eu estava chorando, e eu ia começar a soluçar de chorar, e eu não queria que o senhor visse que eu estava chorando. Por isso eu desliguei, porque durante toda a minha vida, o que eu mais quis foi ter um pai. E pela primeira vez, o Senhor foi o meu pai para tratar do meu coração. Há um tirano trabalhando para a gente esquecer os valores. E às vezes a gente está pensando que ganhar dinheiro é a melhor coisa. Ter sucesso é a melhor coisa. Às vezes ele está transformando a casa da gente no lugar da guerra. E a gente precisa de um Senhor. E a gente precisa que a nossa casa tenha um Senhor. E Jesus seja o Senhor. Mas a gente tem que também ter coragem de voltar para os nossos queridos e dizer para eles: Deus está fazendo uma obra de transformação na minha vida e eu percebi isso, e quero começar algo novo com você. E sabe, nem sempre as pessoas vão acreditar na primeira vez que você vai falar. Porque às vezes tem uma história, querido. A tua história. Quantos anos? Mas se o Senhor começou essa boa obra, Ele é fiel para terminar essa boa obra na tua vida. Então eu queria terminar esse momento, antes de a gente entrar no momento da renovação dos votos, como um tempo de consagração. Como é que está a tua casa? Emocionalmente, fisicamente, mas aqui agora é espiritualmente. Que mudanças têm que acontecer espirituais na casa? Na tua vida, a responsabilidade tua, você vai ter que acertar com Deus, mas na casa é de vocês, não é de um só. A gente tem que fazer acertos, consertos, e deixar Deus trabalhar, e declarar Jesus o Senhor. Eu não vou seguir esse modelo ou aquele modelo, eu vou seguir o Senhor na minha vida. E a gente vai ter que fazer reparações. Então agora a gente vai fazer um exercício santo, tá? O exercício é o seguinte: fica de pé, marido e mulher, tá? E arruma um espaço mais reservado, pode sair das fileiras, vocês vão ficar dois aqui, arruma um espaço um pouco mais reservado, tá? E fiquem abraçados, tá bom? Abraça. Isso, arruma um espaço um pouco mais reservado para você poder cochichar no ouvido da tua mulher e ninguém ouvir. E ouvir também o que ela vai cochichar no teu ouvido e ninguém ouvir. Pode ser onde você quiser, é um espaço um pouco mais assim particular, né? Para a gente conversar junto aqui, tá? E eu vou ministrar na tua vida, tá? O que é ministrar? Eu vou te ajudar nesse processo que a gente vai fazer aqui, tá? A primeira coisa que você vai fazer, tá? Você vai conversar, não dá tempo da gente fazer uma conversa longa, essa conversa vai continuar depois, tá? Mas a gente vai encaminhar, vai pontuar algumas coisas, tá? Primeira coisa, tá? A primeira pergunta que você vai responder para o teu marido, vai responder para a tua esposa é: nessa palestra agora, tá? Nessa aqui da espiritualidade, tá? O que foi que mais tocou o teu coração? Disse: olha, eu senti que isso tem a ver com a nossa vida, tá? Então agora cochicha no ouvido do marido, cochicha no ouvido da esposa, mas os dois têm que conversar, têm que falar, tá? Qual foi a área aí dessa palavra que mais tocou? Olha, isso aqui mexeu comigo, isso aqui eu estou pensando, eu não sei como é que eu vou fazer, mas eu estou pensando, isso aqui mexeu comigo.
Conversou já? Todo mundo? Conversa? Os dois têm que falar. Ok? Deu para os dois pelo menos trocarem um pouquinho assim para encaminhar o assunto. Depois vocês continuam, tá? Segunda coisa, tá? Tem alguma marca do passado, ou quem sabe é do presente, eu não sei, tá? Que você tenha que voltar para os seus, para o seu querido, para a sua querida, ou quem sabe até para os filhos, e dizer: olha, Deus está mostrando para mim que tem que mudar alguma coisa. Eu tenho que me acertar, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que reconstruir alguma coisa. Eu vou pedir para você falar e vocês não vão argumentar, tá? Porque nessas coisas que são muito sensíveis, se a gente argumenta, tá? E sem tempo de poder conversar, machuca demais. É só para que haja um compromisso da gente trabalhar essa área com sabedoria. Como vai ser feito, de que jeito vai ser feito, de que maneira vai ser feito. Mas dizer assim: olha, tem uma coisa aqui no meu coração, isso que aconteceu na nossa história, isso que aconteceu no nosso relacionamento com os nossos filhos, que eu preciso consertar, que eu tenho que crescer, que eu tenho que melhorar, que eu tenho que pedir perdão, sei lá o que é que Deus ministrou na tua vida, tá? Então, vocês só vão falar um para o outro a área, tá? Agora vocês não vão discuti-la. Por quê? Porque não dá tempo da gente tratar profundamente as coisas do coração, mas a gente vai pontuar, e com certeza vocês vão perguntar: e aí, como é que vai ser? De que jeito vai ser? Mas não agora, tá combinado? Então vamos lá, agora é você. Volta para a tua casa, volta para os seus e conta tudo quanto Deus te fez. Ok? Vocês vão ter que continuar esse papo depois, já viu, né? A coisa é séria. Agora tem um outro lado dessa história que é tremendo. A palavra de Deus vai ensinar para a gente um valor da Bíblia. É um valor que tem a ver com o amor. Amor ensina isso para a gente, tá? Isso acontece muito forte, a gente pode entender claramente. Eu não preciso nem só olhar para Deus, mas eu posso entender isso claramente com os nossos filhos. Existe dentro de nós, como pais, uma tendência natural de oferecer aos nossos filhos. Não quer dizer que a gente concorde com os erros, com os defeitos, com os problemas, mas de oferecer aos nossos filhos aquilo que a Bíblia chama de perdão incondicional. Você entende o que eu estou falando? É perdoar. E agora, cada um falou: olha, eu tenho alguma coisa para acertar, eu tenho alguma coisa para melhorar.
mas há alguma coisa no teu coração que precisa ser perdoada incondicionalmente. Você está entendendo? Não depende de nada. Não quer dizer que esse papo vai parar aqui, tem coisas que vocês vão ter que conversar, mas independente de qualquer coisa, o perdão é incondicional. E aí a gente expressa isso como uma expressão de amor. Não quer dizer que eu estou amando o que aconteceu, eu estou amando a pessoa com que isso aconteceu. Isso pode ser com o filho, pode ser com o marido, com a esposa, pode ser com um parente, pode ser com quem quer que seja. Há alguma coisa que o Espírito Santo agora ministra no teu coração para que você ofereça um perdão incondicional. E agora, por fé, você vai dizer: eu quero oferecer esse perdão incondicional. E aí, dependendo do assunto, do que for, talvez você possa dizer: você me ajuda a caminhar nessa direção desse perdão incondicional. Então agora, compartilha. Todo mundo tem no seu coração algo que precisa ser perdoado. Então você vai dizer: olha, eu hoje quero aprender a oferecer esse perdão incondicional a fulano, a Beltrano, a você, ao nosso filho, a nossa filha, ao seu pai, a sua mãe, meu sogro, minha sogra, sei lá o quê. Os dois conseguiram falar? Os dois? Ok. Agora, todo mundo de pé, e a gente vai declarar que a nossa casa pertence ao Senhor. Agora é nosso tempo de consagração. Essas coisas foram entregas que a gente fez. São as portas ou as brechas, as frestas por onde o inimigo entra. Tem outras? Tem, mas essas são as mais comuns, tá? E a gente está dizendo: Senhor, pode fechar essas brechas aqui, porque nós queremos um Senhor. Quem é o Senhor? Jesus, tá? Então agora você levanta as tuas mãos para os céus, levanta as tuas mãos para o céu, e você vai declarar: Jesus Cristo, fala comigo, Tu és o Senhor da minha vida, da minha casa, dos meus filhos, do meu casamento, da minha visão do mundo, dos meus sonhos, do meu passado, do meu presente e do meu futuro. E não há lugar na minha vida, nem na minha casa, nem para o tirano, ou qualquer outra coisa, a não ser o Senhor e o amor que o Senhor colocou no meu coração. Amém. Você concorda? Então dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Tá? Faça um exercício de amor, tá? Quando, como você vai programar? Reúna as pessoas importantes da sua família, tá? Filhos, pessoas próximas, tá? E nesse dia é proibido criticar. Fala para quem está aí do teu lado: não pode criticar, tá? Não pode falar isso aqui de crítica, tá? E só falem uns para os outros as coisas bonitas que vocês veem uns nos outros. Vocês não imaginam como essas palavras de amor, de afirmação, fazem bem para a alma. E depois que você falar essas coisas boas, vai lá, dá um beijo, dá um abraço. Vai ser uma choradeira legal.
mas faz bem para a alma, porque família é isso, a gente ser aceito incondicionalmente. Tem que melhorar, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que fazer muita coisa, mas amor é incondicional, a gente ama, e a gente precisa aprender a amar assim, amém? Jesus Cristo é o Senhor. Toma cuidado com o tirano, hein? E toma cuidado com a casa vazia. Casais, separem um tempinho para orarem juntos. Mas é diferente o time, é diferente o pique. Marca a hora, 5 minutos. Todo dia a gente vai gastar 5 minutos, 10 minutos, 15, vocês determinem. Mas esse é o nosso tempo de consagração de casa. O que a gente faz nessa hora? Escreve algumas coisas importantes para a família. Dobrem os joelhos e peçam a Deus juntos essas coisas importantes. Depois leiam um trechinho da Bíblia e comentem o que é que Deus está ministrando no nosso coração. Amém, acabou. Marca no relógio, 15 minutos, tá? Porque às vezes a gente um está num pique, quer mais, o outro está de menos, está enchendo a minha paciência, não sei o que, está entendendo? Quando tem tempo marcado, é como a gente entrar no Rio Jordão 7 vezes. Se fosse uma coisa bem difícil, você já teria feito. Está entendendo? Tá bom? Então agora você pode sentar-se, tá? E a gente vai para o último momento desse encontro.
Tá muito bonito de ver aqui assim, né? Todo esse povo aqui. E ouvir essa melodia de novo, né? Entrar na igreja, tem todo um significado. O que a gente vai fazer agora? Aquilo que a gente chama de renovação de votos, tá? Então eu preciso agora que você tente, eu não sei se é possível, né? Porque dependendo do tempo, né? Fica difícil fazer isso, tirar a aliança. Não é verdade isso, né? Eu tentei tirar da minha esposa essa semana para mexer, não consegui. Então você tenta, não é? E vê se você consegue tirar a aliança. E aí você vai fazer o seguinte: a sua aliança você vai dar para ela, tá? Marido, a aliança dela você vai segurar na sua mão. O que a gente vai fazer? É um repactuar da vida. No dia que vocês fizeram os primeiros votos, que foi no dia do seu casamento, foi um dia maravilhoso, inesquecível, eu acho que todo mundo tem lembranças muito especiais do casamento, não é? Vocês tinham expectativas diferentes da vida. Alguns estão aqui hoje com testemunhas muito especiais, que são os bebês que estão aqui, não é? Que não estavam lá naquele dia. E aí vocês têm ainda outras coisas preciosas de Deus que foram acrescentadas. E eu tenho descoberto na minha vida, tá, que a gente tem que repactuar o nosso amor e repactuar a nossa aliança em cada nova etapa da vida. Eu tenho aprendido na minha vida que o amor, ele não é estático. O amor, ele é dinâmico. Cada novo momento da vida pede uma nuance diferente de amor. Por exemplo, hoje eu estou vivendo uma batalha de enfermidade com a minha esposa, não é? E aí quando a gente lembra dos votos antigos, na saúde e na doença, tem um outro significado. E sabe, não é um favor, não, é a gente aprender a amar em todas as circunstâncias da vida. Então o que a gente vai fazer agora, tá? Antes de colocar as alianças, você vai repactuar e falar o significado dessa aliança de amor hoje. Eu sei que lá no seu casamento, antes do casamento, no noivado, você falou várias vezes do que significava esse casamento, mas e hoje? Quais são as aspirações? O que é que você vai aprender? Quais são os compromissos? E sabe como isso é importante? Porque às vezes no meio da corrida da vida a gente tem alguns medos. Mudou isso, mudou aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. E a gente precisa ouvir a pessoa que a gente ama dizer para a gente: olha, eu vou amar independente das mudanças. E vou pactuar com você em cima daquilo que eu sinto que você mais precisa. Porque você é a pessoa mais importante na face da terra para mim. No céu está o Senhor Jesus, mas na face da terra é isso aqui, ó, tá? É a pessoa mais importante. Os filhos vão se casar, vão sair de casa, virão os netos, mas você vai passar o resto da vida com essa pessoa que está aí do teu lado. Aleluia, que seja assim. Está entendendo? A gente constrói muita coisa, mas passa. Então agora é hora de a gente repactuar. Então nesse momento, eu não vou dar dica. Você vai olhar olho no olho, tá? Ou se quiser falar pertinho do ouvido, que é uma coisa particular. Você, marido, vai começar primeiro, tá? E vai fazer o seu voto, a sua renovação de aliança. E se você está com os bebês que eu estou vendo aqui, inclua os filhos nessa renovação de aliança, porque ele está aqui, ela está aqui, não é? Ao contrário, ela está aqui, ele está aqui, não é? E a gente vai partilhar desse momento juntos, tá bom? Então agora a vez de vocês, começa com os maridos, tá bom? Mas não coloca aliança não, segura a aliança.
Ok? Deu tempo? Deu? Então agora, maridos, você vai colocar no dedo, né, do anel, da mão esquerda, não esquece disso, né? E você vai dizer isso para ela hoje assim, todo mundo junto, tá? Eu hoje renovo com você a minha aliança de amor. E com a ajuda de Deus, vou levar graça e bênção para nossa casa. Dá um beijo nela. Tá bom? Pode colocar, tá? Ok, agora, não é a vez das mulheres, tá? Renovarem a sua aliança de amor. Quem fala agora são as mulheres. Vamos lá. Espera um pouquinho, não coloca a joia ainda não, só fala, tá? Pode falar. Ok? Deu tempo? Acho que eu tinha que dar mais tempo agora, não é? O que você acha? Então agora você vai pegar essa joia e vai dizer assim, vai colocar no dedo da mão esquerda e vai dizer assim: eu hoje renovo com você a minha aliança de amor. E com a graça de Deus, vou levar bênção e graça para a nossa casa. Para dar um beijo, mas dá um beijo direito, esse negócio de bituquinha só não dá certo não. Dá um beijo direito, tá? Tá bom. Agora a gente vai orar juntos, eu quero orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora lembra, não tem bênção de pastor que substitua aqueles 5 minutos na presença de Deus. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta, fala dos teus segredos e Deus vai revelar graça sobre a tua vida, tá? Então não tem bênção de pastor poderosa o suficiente para substituir a presença de Jesus na tua vida todo dia, tá? Então leva a sério isso. Se fosse para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, você ia, não é? Então vai lá, 5 minutos, dobram os joelhos juntos, pedem a bênção de Deus, falam com Ele, escrevam no papel, vocês vão ver os milagres, Deus vai começar a mudar aquelas folhas de papel, porque Ele é fiel, tá bom? Senhor Jesus, aqui estão famílias, casais de várias idades diferentes, renovando a sua aliança de amor. E eu quero te pedir, Senhor, que a tua graça, a tua misericórdia, o teu poder, a tua sabedoria, as revelações do Espírito possam estar sobre eles. E que a cada dia o amor deles seja amplificado e renovado pelo derramar do amor eterno do Pai, do Todo-Poderoso Senhor, Senhor da minha vida e Senhor da vida deles. Fica com eles, Senhor, e que quando eles se levantarem, eles sejam benditos do Senhor. Quando eles se deitarem, eles sejam benditos do Senhor. Quando eles entrarem na porta da casa, eles sejam benditos do Senhor. Quando eles saírem por aquela porta, eles sejam benditos do Senhor. Quando estiverem nos caminhos da vida, sejam abençoados e benditos do Senhor. E, Senhor, se lançarem qualquer mal sobre eles, que a bênção do Senhor os cubra. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre eles e tenha misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o seu rosto
e lhes dê paz. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.